Tudo bem com vocês? Vamos iniciando agora mais uma disciplina, essa é a aula número 1 dessa disciplina que eu chamei de História da Antiguidade, tá? Eu falo lá na pré-história, eu uso da Antiguidade emendada na pré-história, tá bom? Onde aqui vai haver, nesse início, coisas de história, de geografia, de arqueologia, está voltado ao curso que nós estamos dando, que é o curso de terapeuta, formação de terapeuta de quinta dimensão. Então a gente começa sempre com as coisas de terceiro e quarto, e vai opinando e comentando essa transformação para a quinta dimensão. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera. Esse início é um início que a gente até repete um pouco, são alguns textos parecidos, mas eu procurei botar para massificar mesmo, tá? Tem que ser muito bem entendido isso. Então vamos lá, o primeiro tipo chama-se Pangeia e Pantalácia. Para compreender as evoluções ocorridas no continente ao longo da história geológica da Terra, foram necessários vários estudos. Uma das maiores contribuições nesse sentido foi desenvolvida por Alfred Wegener nos primeiros anos do século XX. Sua teoria é abrangente e bem fundamentada. Sua teoria tem como princípio que os continentes migram horizontalmente, ou seja, de leste para oeste e vice-versa. Essa movimentação é decorrente do peso das massas continentais, que são leves, devido sua formação a partir de silício e alumínio, que desliza sobre uma camada construída por silício e magnésio. Para o Wegener, provavelmente a crosta terrestre no passado teria se submetido a um processo de retração em períodos mais remotos e assim proporcionado uma redução do volume global. No período carbonífero, na era paleozoica, há aproximadamente 250 milhões de anos, a Terra não possuía uma configuração como a atual. Naquele momento, não existia separação entre os continentes, como conhecemos hoje. Por exemplo, as Américas eram divididas da África pelo Oceano Atlântico. Nesse período, havia uma única massa continental, denominada de Pangeia, e existiam também mares rasos, chamados de epicontinentais. Massa continental cercada por um único oceano, esse denominado de Pantalassa. A partir da Pangeia foi feita uma divisão ou classificação, na qual o norte é chamado de Laurásia e o sul de Gondwana, que posteriormente vieram a se separar. Então nós temos um continente chamado de Pangeia, temos a única parte líquida chamada de Pantalas, e temos a divisão norte e sul, que é chamada de Laurásia e Gondwana. Veja, aqui vou mostrar para vocês uma figurinha, uma gravura, que acima vai estar Laurásia, embaixo Gondwana, vai estar a linha do Equador mostrando isso aqui, que é fictício. A parte dos continentes atuais, mais ou menos, marcados para vocês verem como era, tá? Então, tá aqui. Perfeito? Pangeia vem do grego pan todo, geia terra, que significa todas as terras, ou terras unidas. Foi o nome dado ao supercontinente existente durante a era paleozoica, mais ou menos 520 a 250 milhões de anos atrás, quando todos os continentes existentes atualmente estavam unidos em um único bloco continental, cercado por um único oceano, o Pantalas.
Este supercontinente foi se moldando até o final do período Permiano, era Paleozoica, né? É, quando teve o início a sua separação a partir do período Triássico. Feito. Aqui tem mais uma fotozinha da Pangeia, onde vocês vão ver a Eurásia, América do Norte, América do Sul, África, Índia, Antártida, Austrália, tudo colado numa só camada de terra aqui, ó. Vocês terem ideia. Perfeito? Então vocês podem ver que está tudo coladinho aí. E esse foi o grande início. Perfeito? É, na figura número um, a primeira que eu mostrei, o supercontinente de Pangeia, né? A teoria sobre a existência do supercontinente Pangeia teve origem ainda no século XVII, onde cientistas europeus haviam sugerido o encaixe dos mapas das costas atlânticas das Américas, Europa e África, porém sem dados científicos comprobatórios. Somente no século XX, o cientista Alfred Wegener propôs a da deriva continental, que baseava na observação do mapa-mundi as linhas de costa atuais da América do Sul e África se encaixariam, e que todos os continentes poderiam ser encaixados, como num quebra-cabeças, formando um megacontinente. Para explicar essa ideia, propôs que no passado os continentes estiveram unidos e hoje separados, como na forma atual. A este supercontinente foi proposto o nome de Pangeia e sua fragmentação teria iniciado divididos em dois continentes, a Laurásia, a norte, América do Norte, Europa, Ásia e Ártico, e a Gondwana, a sul, atuais América do Sul, África, Índia, Austrália e Índia. Com a criação de um novo oceano entre eles, o Tex, há mais ou menos 230 milhões de anos, durante o período Triássico, quando a Terra era ainda habitada pelos dinossauros. As principais evidências que Wesley utilizou para comprovar essa teoria foram a presença da flora fóssil do Glossopteris, espécie de gimnosperma primitivo, em regiões da África e do Brasil, onde os locais de ocorrência se correlacionavam ao se juntarem estes continentes. Presença fóssil do réptil Mesosaurus, de mais ou menos 300 milhões de anos, encontrados apenas na África do Sul e na América do Sul, também com locais de ocorrências correlacionados. Evidências da glaciação que ocorreu há mais ou menos 300 milhões de anos atrás na região sul-sudeste do Brasil, sul da África, Índia, oeste da Austrália e Antártica, como as estrias glaciais, indicando a direção das antigas geleiras e sedimentos desses locais, de ocorrências correlacionáveis. Apesar das evidências, tá? Wegener não conseguiu explicar questões fundamentais do mecanismo capaz de movimentar as imensas placas continentais, e a deriva continental foi considerada fisicamente impossível, e suas ideias caíram em descrédito para grande parte do mundo científico da época. Perfeito? É... A figura 2 já faz parte de um outro texto muito parecido que eu vou usar na próxima aula. Mas já vou mostrar por aqui, tá? Você vai ver a América do Sul se deslocando da África num pedaço pequeno, a Índia, a Antártica e a Austrália nessa pequena subdivisão. Essa gravura eu vou botar no outro vídeo, mas já vou mostrando aqui a vocês. Aqui, perfeito? Tanta qualidade. Você vê que as entrelinhas ali, entre África e
a América, o Atlântico ainda está pequenininho, né? Na próxima aula eu vou explicar com um texto um pouco parecido, vou repetir alguns termos, mas vai explicar bem essa gravura para vocês. É muito importante a gente que está estudando na terapia, no formação de terapeuta, de transformação terceira e quarta para a quinta dimensão, é que essa parte vai ilustrar muito a nossa parte iniciática, tá? De primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Perfeito? Então, dê um joinha no vídeo, compartilhe, aperte o sininho para receber sempre as aulas, para ajudar o nosso canal aí, que são cursos gratuitos e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Então, até a próxima aula.